Você já se viu naquela situação constrangedora, onde o silêncio se instala numa conversa e você simplesmente não sabe o que dizer? Aquela sensação de vazio mental que parece durar uma eternidade, enquanto a outra pessoa te olha, esperando que você diga alguma coisa interessante? A verdade é que nossa sociedade criou um estigma em torno do small talk, tratando essas conversas como superficiais ou desnecessárias, quando na verdade elas são a base de todas as conexões humanas. Pesquisas da Psychology Today mostram que interações breves e aparentemente casuais podem aumentar significativamente nossa autoestima e sensação de bem-estar. Estudos da Universidade de Berkeley comprovaram que pessoas que praticam small talk regularmente relatam maior satisfação pessoal e sentem-se mais conectadas socialmente. Isso acontece porque nosso cérebro interpreta cada interação positiva como uma confirmação de que pertencemos ao grupo, ativando neurotransmissores relacionados ao prazer e à segurança. O que muitos não percebem é que o small talk é como aprender a dirigir ou tocar um instrumento. No início parece impossível, mas com prática se torna automático. A diferença entre pessoas que parecem naturalmente sociáveis e aquelas que se consideram tímidas não está no talento inato, mas na quantidade de treino que tiveram. Cada conversa é uma oportunidade de desenvolver essa habilidade fundamental. A habilidade de conversar com desconhecidos abre portas profissionais, cria oportunidades românticas e expande nosso círculo social de formas que jamais imaginaríamos. Quando dominamos essa arte, deixamos de ver estranhos como ameaças e passamos a vê-los como possibilidades. É uma mudança de perspectiva que transforma não apenas nossa vida social, mas nossa relação com o mundo. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Small talk não é dom, é treino, e pode literalmente mudar sua vida social. Mas antes de dominarmos as técnicas, precisamos entender por que essa habilidade tão natural para alguns se torna um pesadelo para outros. A resposta está na forma como nosso cérebro processa essas situações sociais. Nosso cérebro possui um sistema de alarme primitivo que interpreta situações desconhecidas como potenciais ameaças. Quando estamos diante de um estranho, nossa amígdala dispara sinais de alerta, liberando cortisol e adrenalina, como se estivéssemos enfrentando um predador. Essa resposta fisiológica explica por que sentimos taquicardia, suor nas mãos e aquele branco total na mente durante interações sociais. É literalmente nosso sistema de sobrevivência trabalhando contra a nossa vida social moderna. É crucial entender que introversão e ansiedade social são coisas completamente diferentes. A Psychology Today define introversão como uma preferência por processar informações internamente e recarregar energia sozinho, enquanto a ansiedade social é o medo excessivo de julgamento durante interações. Muitos introvertidos são socialmente habilidosos, apenas preferem conversas mais profundas e menos frequentes. Já pessoas extrovertidas podem ter ansiedade social severa, travando completamente em situações que deveriam ser energizantes para elas. O julgamento antecipado é outro sabotador poderoso das nossas interações sociais. Criamos narrativas catastróficas sobre o que a outra pessoa vai pensar de nós. Vou parecer idiota, ela vai achar que sou estranho, não tenho nada interessante para falar. Ironicamente, a outra pessoa provavelmente está pensando exatamente as mesmas coisas sobre si mesma. Essa percepção distorcida nos faz superestimar a atenção que outros prestam aos nossos defeitos. Especialistas em psicologia social explicam que conversas breves servem como ritual de reconhecimento mútuo, uma forma de nos sentirmos como membros seguros da mesma comunidade. É um mecanismo evolutivo que facilita a vida em grupos. Quando evitamos esses rituais, enviamos sinais confusos que podem ser interpretados como hostilidade ou desinteresse, criando um ciclo vicioso de isolamento social. Existem pessoas que perdem oportunidades de emprego porque não conseguem conversar casualmente durante o coffee break da entrevista, e outras que deixaram passar relacionamentos promissores por não conseguirem sustentar uma conversa inicial. Mas aqui
está o insight revolucionário. O ambiente ao nosso redor oferece infinitas oportunidades de quebrar o gelo de forma natural. A chave está em aprender a observar e usar esse contexto a nosso favor. A maioria das pessoas tenta forçar conversas a partir do nada, quando, na verdade, o ambiente está constantemente oferecendo tópicos perfeitos para iniciar diálogos. Reaprender a observar significa desenvolver uma consciência situacional que nos permite identificar elementos compartilhados. O clima, a música tocando, algo interessante acontecendo ao redor, ou até mesmo a situação em comum que todos estão vivenciando naquele momento específico. O local onde você se encontra é sempre um ponto de partida seguro, porque garante que vocês tenham pelo menos uma experiência em comum. Em uma livraria, você pode comentar sobre um livro que a pessoa está folheando. Em um evento profissional, o próprio evento é o contexto compartilhado. Em uma fila, a espera é a experiência comum. Essa abordagem funciona porque remove o aspecto aleatório da conversa e se conecta em algo concreto e imediato. A Psychology Today destaca que comentários situacionais são percebidos como menos invasivos porque não exigem informações pessoais da outra pessoa. É uma forma de testar as interações sociais sem comprometer ninguém. Se a pessoa responde de forma elaborada e faz perguntas de volta, há interesse em continuar. Se responde brevemente e volta sua atenção para outro lugar, você recebe o sinal de que ela prefere privacidade. A escuta ativa durante esses primeiros momentos é fundamental para identificar ganchos, pequenos detalhes que a pessoa menciona e que podem ser explorados naturalmente. Se alguém diz que está esperando há muito tempo, você pode perguntar o que os trouxe ali. Se mencionam que é a primeira vez no local, pode compartilhar sua própria experiência. Esses ganchos surgem naturalmente quando prestamos atenção genuína ao que o outro está dizendo. Sua linguagem corporal comunica muito antes das suas palavras. Um sorriso genuíno, contato visual apropriado e postura aberta sinalizam que você é uma pessoa segura para interagir. Pessoas inconscientemente espelham nossa energia. Se você se aproxima tenso e defensivo, gera tensão na outra pessoa. Se você projeta calma e friendliness, facilita uma resposta positiva. Mas como transformar esses primeiros momentos em conversas mais substanciais e envolventes? A resposta está em técnicas específicas que funcionam como mapas para navegar o território social desconhecido. O método Ford, família, ocupação, recreação, sonhos, é uma ferramenta poderosa para estruturar conversas porque cobre as 4 áreas principais da experiência humana de forma progressiva. Começamos com tópicos mais neutros e públicos, como ocupação, e gradualmente nos movemos para assuntos mais pessoais e significativos. Essa progressão natural respira o ritmo ideal para construir relacionamento e confiança mútua durante a conversa. As perguntas horizontais exploram fatos e informações objetivas, funcionando como alicerces seguros para qualquer conversa. Você trabalha aqui na região? Abre espaço para falar sobre localização, rotina ou até mesmo como chegou até determinado local. É sua primeira vez neste evento? Permite que a pessoa compartilhe sua conexão com o local ou assunto. Essas perguntas são confortáveis porque não demandam vulnerabilidade emocional, apenas compartilhamento de informações básicas. Após estabelecer esse fundamento factual, introduzimos perguntas verticais que exploram motivações, opiniões e experiências pessoais. O que mais te atrai nessa área de trabalho? Ou como você descobriu esse interesse? Convidam a pessoa a compartilhar aspectos mais íntimos de sua experiência. A transição deve ser natural, baseada no que ela já compartilhou voluntariamente. Forçar intimidade muito rapidamente pode causar desconforto e encerrar a conversa abruptamente. O respeito aos limites naturais é crucial para o sucesso de qualquer interação social. Algumas pessoas são naturalmente mais abertas, enquanto outras preferem manter certas áreas privadas, especialmente com desconhecidos. Observe as pistas, respostas muito breves, mudança de assunto ou linguagem corporal fechada indicam que você deve recuar para tópicos mais leves. Isso não é rejeição pessoal,
apenas uma preferência de privacidade que deve ser respeitada. Imagine uma conversa real. Você está em um café e comenta sobre a fila longa, ambiente. A pessoa menciona que sempre vem aqui antes do trabalho. Ocupação, Ford. Você pergunta onde ela trabalha, horizontal. Ela responde e pergunta sobre você, reciprocidade. Depois você pode perguntar como ela descobriu esse café, vertical leve, e gradualmente a conversa se desenvolve organicamente. A chave é seguir o fluxo natural, sem forçar direções específicas, permitindo que a conversa se desenvolva autenticamente. Mas como garantir que essas habilidades realmente se tornem parte natural do seu repertório social? Small talk é fundamentalmente uma habilidade motora social que requer repetição para se tornar automática. Assim como aprender a andar de bicicleta, no início exige concentração consciente em cada movimento, mas com prática se torna um processo fluido e natural. Cada conversa que você inicia é uma repetição que fortalece as conexões neurais responsáveis por essa competência social. Não existe fórmula mágica, apenas prática consistente e progressiva. Comece com interações de baixo risco. Cumprimente o porteiro do seu prédio, comente algo com o caixa do supermercado ou faça uma observação casual para alguém esperando o mesmo elevador. Essas micro-interações são campos de treino perfeitos porque são breves. Não há expectativa de continuidade e você pode experimentar diferentes abordagens sem pressão. O objetivo inicial não é fazer amigos, mas simplesmente se acostumar com o ato de iniciar conversas espontâneas. À medida que ganha confiança em situações simples, gradualmente desafie-se com contextos mais complexos, eventos profissionais, festas ou situações onde há mais oportunidade para conversas estendidas. Mantenha expectativas realistas. Nem toda conversa vai fluir perfeitamente, e algumas pessoas simplesmente não estarão disponíveis para interação naquele momento. Isso é completamente normal e não reflete sua competência social. Desenvolva um sistema de autoavaliação construtiva após cada interação. O que funcionou bem? Onde você sentiu travamento? Que sinais da outra pessoa você pode ter perdido? Essa reflexão consciente acelera seu aprendizado porque transforma experiências casuais em lições estruturadas. Com o tempo, você começará a reconhecer padrões. Certos tipos de abertura funcionam melhor em determinados contextos. Algumas pessoas respondem mais ao humor, outras preferem seriedade. A transformação real acontece quando você para de ver estranhos como obstáculos sociais e passa a vê-los como possibilidades interessantes. Cada pessoa carrega histórias únicas, perspectivas diferentes e potencial para enriquecer sua vida de formas inesperadas. Essa mudança de mindset é o verdadeiro divisor de águas. Mas como podemos acelerar esse processo de transformação pessoal e torná-lo mais eficaz? O medo da rejeição é provavelmente o maior bloqueio mental que impede as pessoas de iniciarem conversas. Nossa mente amplifica desproporcionalmente o risco de uma interação social não correspondida, quando na realidade a maioria das pessoas reage de forma neutra ou positiva a abordagens respeitosas. Reformule sua perspectiva. Uma resposta fria não é sobre você pessoalmente, mas sobre o estado emocional, disponibilidade ou personalidade da outra pessoa naquele momento específico. Perfeccionismo é outro sabotador silencioso das interações sociais. Muitas pessoas ficam paralisadas esperando o momento perfeito, as palavras certas ou a situação ideal para iniciar uma conversa. A verdade é que conversas autênticas são inevitavelmente imperfeitas. Há pausas estranhas, mal-entendidos menores e momentos de desajuste. Essas imperfeições são o que torna as interações humanas genuínas e memoráveis, não defeitos a serem eliminados. Desenvolva um diálogo interno mais compassivo. Em vez de criticar cada pequeno tropeço social, pratique a mesma gentileza que teria com um amigo aprendendo uma habilidade nova. Essa conversa não fluiu muito bem, mas foi corajoso tentar. É muito mais produtivo que sou um desastre social. Autocompaixão cria espaço psicológico para experimentação e crescimento,
enquanto autocrítica excessiva gera paralisia e evitação. Identifique e desafie suas crenças limitantes sobre interações sociais. Pessoas interessantes não querem falar comigo. Preciso ser engraçado para ser aceito. Ou small talk é perda de tempo. São narrativas que sabotam suas chances antes mesmo de tentar. Questione essas premissas. De onde vieram? São realmente verdadeiras? Que evidências você tem a favor e contra essas crenças? A exposição gradual e sistemática é a técnica mais eficaz para superar a ansiedade social. Crie uma hierarquia pessoal de situações, das mais confortáveis até as mais desafiadoras. Domine um nível antes de avançar para o próximo. Essa abordagem estruturada constrói confiança sólida baseada em sucessos reais, não em motivação temporária. Com uma base sólida de mindset e prática, chegou o momento de integrar tudo isso em um plano concreto de ação. A jornada de dominar small talk é fundamentalmente sobre reconectar-se com uma habilidade humana essencial que a vida moderna muitas vezes suprime. Não se trata de se tornar uma pessoa completamente diferente, mas de desenvolver uma competência que já existe dentro de você. Cada conversa bem-sucedida constrói confiança para a próxima, criando um ciclo positivo que transforma sua experiência social de algo temido em algo natural e até prazeroso. Sua missão prática para os próximos 3 dias é simples, mas poderosa. Tenha pelo menos uma conversa de 10 minutos com um desconhecido. Pode ser com alguém em uma fila, um colega de trabalho que você nunca conheceu direito, ou uma pessoa interessante em algum evento. Pesquisas da UC Berkeley mostram que esse tipo de desafio específico e com prazo definido aumenta drasticamente as chances de você realmente sair da zona de conforto. Use tudo o que aprendemos. Observe o ambiente para encontrar pontos de conexão naturais. Aplique a técnica Ford para estruturar a conversa. Balanceie perguntas horizontais e verticais conforme o fluxo da interação. E, principalmente, seja genuinamente curioso sobre a outra pessoa. Lembre-se de que a maioria das pessoas está faminta por uma conexão autêntica e ficam positivamente surpresas quando alguém demonstra interesse real em suas histórias e perspectivas. Não se preocupe se as primeiras tentativas forem imperfeitas ou se algumas conversas não decolarem. Até mesmo socialites experientes têm interações que não fluem naturalmente. Isso é parte normal da experiência humana. O que importa é que você está desenvolvendo coragem para tentar, sensibilidade para ler situações sociais e persistência para continuar praticando, mesmo quando não sai exatamente como planejado. As conexões mais profundas e transformadoras da sua vida começaram com as primeiras palavras aparentemente insignificantes. Aquele futuro melhor amigo, parceiro romântico, mentor profissional ou colaborador criativo pode estar esperando do outro lado de uma conversa que você ainda não teve coragem de iniciar. Sua vida social extraordinária começa com uma única palavra direcionada a um estranho interessante. Se este vídeo te inspirou a sair da zona de conforto social, deixe um like. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.